Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição nós vamos continuar apresentando os heróis da Força Aérea Brasileira, aqueles heróis que combateram na Segunda Guerra Mundial, integrando o primeiro grupo de aviação de caça. E dessa vez vamos falar do aspirante aviador Fernando Correia Rocha. Mas antes de iniciarmos, ali está o botãozinho para que vocês cliquem naquele botãozinho e se inscrevam no canal. Depois acione o sininho para receberem notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, ok? Vamos então ao vídeo. Fernando Correia Rocha é paulista de Araraquara, onde nasceu no dia 12 de julho de 1921. Em 1941, aos 20 anos de idade, o sonho de se tornar piloto de aviação começa a se tornar realidade quando ele começou a ter aulas de pilotagem em São Paulo. Em 1941, é criada a Força Aérea Brasileira, com a fusão da aviação naval com a aviação militar. De posse do brevet de piloto, Fernando tinha em mente tornar-se um piloto de caça e assim partiu para o Rio de Janeiro e se alistou no recém-criado Ministério da Aeronáutica, cujo primeiro-ministro foi o gaúcho Joaquim Pedro Salgado Filho. A intenção de Rocha era fazer o curso específico de caça nos Estados Unidos, posto que, em 1941, através de acordo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, jovens civis voluntários poderiam ir para os Estados Unidos para serem treinados nas escolas de pilotagem do Exército e da Marinha. Com os Estados Unidos em guerra, o Army Air Forces Flying Training Command intensificou o programa de jovens candidatos a piloto através de alguns centros de treinamento nos Estados Unidos. E foi para um deles que seguiu Rocha, o San Antonio Aviation Cadet Center, em San Antonio, no Texas. A seguir rumou para o Corsicana Army Airfield, em Corsicana, ainda no Texas, e a seguir para o treinamento avançado no Advanced Flying School, no Hardin Field de Baton Rouge, em Louisiana. Neste último centro, ele teve contato com o P-47 Thunderbolt, caça que vinha sendo utilizado pelos Estados Unidos na Europa. Terminado o seu estágio em Baton Rouge, o Rocha, já componente do primeiro grupo de aviação de caça, foi se encontrar com o restante do grupo que se encontrava no Suffolk County Army Airfield, em Long Island, nos Estados Unidos, onde concluiriam o treinamento iniciado em Água Dulce, no Panamá, e agora em Suffolk se adestrariam com o caça Republic P-47 Thunderbolt, que seria a aeronave a ser utilizada pelo grupo na Itália, com a qual Rocha já tivera contato em Baton Rouge. Findo o treinamento em Suffolk, o grupo já estava pronto para seguir para a Itália. Para isso, seguiram para Patrick Henry, na Virgínia, onde no dia 19 de setembro de 1944, embarcaram no navio UST Colombi, que era um transatlântico francês arrendado ao governo norte-americano e convertido como navio de transporte de tropas. O Colombi chegou a Livorno, na Itália, no dia 6 de outubro, e o grupo seguiu de trem para Tarquínia, onde seria sua primeira base de operações. O primeiro grupo de caça brasileiro ficou integrado ao 350º Fighter Group da United States Army Air Force, operando com a denominação The First Brazilian Fighter Squadron. Do Fighter Group americano também participavam o 340º, o 346º e o 347º Fighter Squadron da USAF. Uma vez instalados em Tarquínia, começaram as operações aéreas do grupo, que recebeu o nome código de Jambok e foi dividido em 4 esquadrilhas. Cada uma delas recebeu a denominação de uma cor e nos aviões foram pintados uma letra e um número que designavam a que esquadrilha pertenciam e a hierarquia do piloto na esquadrilha. As esquadrilhas foram assim designadas e comandadas. Esquadrilha Azul, letra C, Capitão Fortunato. Esquadrilha Vermelha, letra A, Capitão Lafayette. Esquadrilha Amarela, letra B, Capitão Joel Miranda. Esquadrilha Verde, letra D, Capitão Lagares. Os pilotos usavam um cachecol na cor da esquadrilha a que pertenciam. Aí estão o Rui com o cachecol verde, o Torres com o vermelho e o Goulart com o azul.
Rocha se integrou à Esquadrilha Amarela. Durante a sua permanência em operação no primeiro grupo de aviação de caça na Itália, Rocha cumpriu 75 missões de combate, a primeira em 6 de novembro de 1944 e a última em 1º de maio de 1945. Na sua primeira missão já obteve excelentes resultados, mas já pôde avaliar o quão complicado era enfrentar a artilharia antiaérea alemã. Nesta missão, ele voou em uma esquadrilha composta por ele e mais 3 americanos do 345º Fighter Squadron, os tenentes Gabor, King e Schramm. Bem antes de chegar ao objetivo da missão na região de Parma, já começaram a receber os flaks alemães. Era o seu batismo de fogo. Logo em seguida, mergulhou sobre uma grande ponte, lançou suas bombas e recuperou a altura. O próximo alvo foi um trem que revidou ao ataque, tendo seu P-47 sido atingido em partes não vitais. Mas, mesmo assim, Rocha não desistiu de continuar atacando e mandou pelos ares 4 vagões tanques com combustível. Em seguida, destruiu também os tanques de combustível de uma fábrica. Rocha começava assim com uma sequência de missões gloriosas que foram suas marcas nos céus italianos. Ao término de mais uma missão gloriosa, a 19ª missão, em 31 de dezembro de 1944, Rocha recebeu a sua primeira condecoração do governo dos Estados Unidos, a Air Medal. Nesta missão, ele participava de uma esquadrilha que também contava com Ismar, Lara e Pessoa Ramos, cujo objetivo era atacar um pátio de veículos motorizados em Trento. Debaixo de intenso fogo da artilharia alemã, Rocha teve uma participação decisiva no ataque ao pátio de veículos e na ferrovia, provocando interrupções na linha férrea, além de destruição e danos a vários vagões e também a destruição de um importante centro de comunicações do inimigo. Na citação, o general Ira Faker assim o elogiou, abre aspas, sua habilidade profissional, sua fria e segura devoção ao dever refletem grande crédito a ele, assim como as Forças Armadas dos Estados Unidos. Fecha aspas. Por bravura em missões, Rocha ainda receberia 2 Oak Leaf Clusters, ou seja, folhas de carvalho, ou cluster de folha de carvalho, ou simplesmente cluster, relativas à sua Air Medal. Aqui seria interessante uma explicação. As folhas de carvalho são um pequeno emblema de metal usado nas fitas de uma medalha concedida com o objetivo de reforçar a condecoração, realçar sua conquista e torná-la mais importante. Ou seja, uma Air Medal com folhas de carvalho a coloca à frente de uma Air Medal sem folhas de carvalho. Aí na figura temos o exemplo de uma fita simples, de uma medalha recebida e a mesma fita acrescida de um cluster, 2 clusters e 3 clusters. Rocha recebeu o primeiro cluster em sua Air Medal na sua 36ª missão no dia 27 de janeiro de 1945 e o segundo na sua 48ª missão no dia 21 de março de 1945. Na primeira, ele estava voando como ala do líder de uma esquadrilha que ainda tinha Pessoa Ramos, Dornelles e Canário, quando foi grande a sua contribuição para a destruição do alvo principal, que era uma ponte ferroviária inimiga, a ponte de Piave. Além disso, outros alvos de oportunidade foram também destruídos, como 2 veículos motorizados, um barco a motor e um ônibus danificados na região de Treviso. Um veículo motorizado e um veículo motorizado com reboque danificados entre Mestre e Padova. Na citação, o tenente-general Cannon assim o elogiou, abre aspas, pela sua fria coragem e espírito agressivo, o que tem assegurado o sucesso de muitas outras missões de combate, o aspirante Rocha tem refletido grande crédito à sua pessoa e às Forças Armadas das Nações Unidas. Fecha aspas. O segundo cluster na medalha veio na sua 48ª missão no dia 21 de março de 1945. Voava em uma esquadrilha com Pessoa Ramos, Meira e Paulo Costa, com o objetivo de reconhecimento armado na área de Milão. Mais uma vez, Rocha teve uma atuação destacada na destruição de prédios do centro de manutenção da ferrovia, interrupção da linha férrea,
3 aviões Savoia Marquette SM-79 danificados no extremo oeste da pista do campo de aviação de Gallarate, além de um Junker 88, aparentemente novo, e outro sem motores e mais outro avião não identificado do lado norte da pista. Acrescente-se mais um veículo motorizado destruído ao noroeste de Milão, 4 tratores danificados e aproximadamente umas 50 carroças destruídas. E suas condecorações não pararam por aí. Recebeu também a Distinguished Flying Cross do governo americano, por uma missão no dia 30 de abril de 1945. Era uma missão de reconhecimento armado em uma região a nordeste do Vale do Pó. Ele voava em uma esquadrilha que ainda tinha como componentes o Perdigão, Eustórgio e o Pereirão. Nuvens muito baixas na região fizeram com que ele completasse a missão a baixa altitude, se expondo mais à artilharia inimiga. Durante um ataque a 4 caminhões carregados de munição, Rocha destruiu um deles, mas foi atingido no seu supercharger, que o colocou em uma situação delicada, mas continuou no ataque. Foi novamente atingido por vários impactos nas asas, fuselagem e cabine. Mesmo assim, com seu P-47 muito atingido, ele não desistiu e continuou atacando, danificando uma das locomotivas atingidas pela esquadrilha. Essa gloriosa missão da esquadrilha resultou em 3 locomotivas danificadas na estação ferroviária de Spresiano, 4 veículos motorizados com munições destruídos, um veículo motorizado e um carro de comando destruído ao sul de Conegliano. Mas a história dessa missão fica mais interessante e até mais comovente depois do que o Rocha nos contou durante uma visita que eu e meu irmão, que é oficial da FAB, fizemos a ele em São Paulo. Disse-nos que no retorno à base teve muita dificuldade em pousar o avião danificado. E nesta hora estava na base um oficial americano, possivelmente do comando do grupo americano. O oficial americano ficou irado por ter visto aquele pouso desastrado, entre aspas, do Rocha, e mandou o Nero Moura chamá-lo. E deu-lhe uma reprimenda, dizendo que ele deveria primeiro saber pousar um avião para depois entrar em combate. Ele ouviu tudo calado, em posição de sentido, e se retirou após a continência. Nero pediu licença ao americano para falar com Rocha e ouviu dele toda a história. Voltando ao americano, Nero relatou tudo o que tinha ouvido e recebeu do americano a ordem para chamar o Rocha de volta. Ao ser chamado de volta, Rocha ainda pensou: será que ele ainda não ficou satisfeito depois daquela reprimenda? Mas foi. Ao chegar perto do americano, ouviu dele o seguinte: seu SOB. Esse SOB é sigla daquele xingamento em inglês, agora dito de forma amistosa e cordial. Estou recomendando você para Distinguished Flying Cross. E em seguida o Rocha me disse: a você que se interessa pela história dos veteranos do grupo de caça, vou te dar uma coisa que nunca dei a ninguém. Foi lá dentro, tirou uma cópia da recomendação, a medalha, fez uma dedicatória e me entregou. Aí está. E também aí um zoom na dedicatória ao Marcos Vinícius, uma lembrança das maluquices do Rocha. São Paulo, 26 de maio de 2001. Rocha retornou da Itália coberto de glórias. Sua promoção a segundo tenente aviador saiu já no final da guerra, em maio de 45. Ao regressar ao Brasil como era oficial R2, voltou à vida civil após um breve período na base aérea de Santa Cruz. Logo após o seu desligamento da FAB, foi para Paner do Brasil, onde fez uma bela carreira voando seus DC-3, DC-6, DC-7, DC-8 e o maravilhoso Constellation. Voou cerca de 20 mil horas na aviação comercial, a maior parte em rotas internacionais. Com o fechamento da Paner, voou mais 2 anos na Varig e só parou de voar após um acidente pelo qual passou. Trabalhou depois em uma empresa de engenharia, de planejamento e projetos aeronáuticos, destacando-se o Aeroporto Internacional do Galeão, Aeroporto Internacional de Manaus, Aeroporto Internacional de São Paulo e o Sistema Integrado de Defesa Aérea e Tráfego Aéreo. Já definitivamente aposentado, o comandante Rocha faleceu no dia 1º de abril de 2008 em São Paulo.
piloto de combate com 75 missões de guerra e destacado comandante de aviação comercial, Fernando Correia Rocha nos deixou um belo legado de bravura e amor à pátria, traduzido nas importantes condecorações que recebeu. Além da Air Medal e da Distinguished Flying Cross, recebeu ainda a Cruz de Aviação Fita A, Medalha da Campanha da Itália, Medalha da Campanha do Atlântico Sul, Mérito Aeronáutico e a Presidential Unit Citation dos Estados Unidos. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem lá, se inscrevam, apertem o sininho para receber notificações e não se esqueçam daquele like, ok? Eu os convido também a visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo, na descrição do vídeo. E continuem prestigiando o canal, assistindo os seus vídeos através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. Ok? Forte abraço a todos e muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.